Próxima estació. Catalunha. Oiê, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês mais uma vez, mais um episódio. E dessa vez com novidade, né? Agora finalmente estão vendo a gente, não só escutando. Então, só pra vocês se adaptarem, mais uma vez, eu sou a Amanda. Eu sou a Ju. E eu sou a Manu. E prazer estar aqui com vocês. Eu não acredito que no nosso primeiro episódio em vídeo, esse episódio vai ficar marcado pra história. Vai. Obrigada, gente. Bom ter vocês com a gente aqui. Bom, vamos lá. Começa aí, vamos. Novo país, nova vida, novo começo. Mas ninguém fala sobre o preço de recomeçar profissionalmente. Próxima parada, carreira fora e lado invisível de ser imigrante. Então, gente, quando a gente mora fora, muitas pessoas e a gente mesmo, antes de vir, a gente fica com essa cabeça muito romantizada, dessa realidade, assim, muito romantizada. Ai, vou ter várias novas experiências, vou, né, viver tudo novo. Mas ninguém fala muito das experiências de carreira e de trabalho, né? Que é a parte mais difícil e complicada. Então, eu queria saber, assim, e conversar também um pouco mais sobre essa experiência para vocês, como é que foi para vocês? Eu queria só comentar, eu acho que, pelo menos o meu primeiro contato no ambiente de trabalho com diferentes culturas, eu trabalhei 6 anos no Brasil em uma multinacional. E eu lembro que o meu diretor de marketing, ele era argentino. E eu recebia vários e-mails dele misturados. Era tipo, o começo do e-mail era em espanhol, metade em inglês. Um pouquinho, assim, ele arriscava em português. E a gente achava aquilo tão bonitinho, sabe? Poxa, ele tá se esforçando pra aprender a nossa língua, sabe? Eu achava aquilo o máximo. E não só ele, não só esse diretor, mas a gente teve, pelo menos nesses 6 anos que eu estive lá, vários outros cargos, assim, de direção eram de gente de fora, de outros países, né? Então, a pessoa ia crescendo na companhia, ia movendo, também adquirindo, assim, tanta expertise, e eles iam passando de um país para o outro. E eu achava aquilo o máximo e ficava sonhando quando chegaria a minha vez de ir para um outro país trabalhando, né? Na minha experiência, eu não cheguei a ir para nenhum outro país pelo trabalho. Eu acho que isso é um meio que deve ser, assim, entre parênteses, né, mais fácil de você chegar e você já chega com a credencial da empresa, ainda mais quando é uma multinacional. Mas quando você vai sozinho, Pra conseguir um trabalho. Para conseguir um trabalho, a experiência é completamente outra. Eu, por exemplo, no meu caso, eu tive essas situações de tentar e arriscar, e diferente do meu diretor, por exemplo, que chegava e eu achava bonitinho, achava engraçadinho, aqui às vezes não é tomado dessa maneira. Às vezes até encarado do tipo, nossa, ela não sabe, ela não tem a menor ideia do que ela tá falando. Isso acaba te rebaixando um pouco. Então, é diferente quando você tá num cargo alto e acontece esse tipo de coisa. Eu acho que é importante falar também que nós três, a gente veio sem nada, né? Por exemplo, igual a Amanda tá falando, a gente não veio com uma empresa já. Exato. Veio e conseguiu o trabalho aqui, então... Bom, a Manu, na reportagem dela, tomaram ela como expat, né, Manu? Nossa, isso é uma longa história também. Eu falei isso em algum Eu acho que você episódio. comentou. Falei, né? Acho que nos episódios anteriores. É que parece que eu não sei mais o que eu falo com vocês no particular e o que eu falo com vocês no podcast, na verdade. Mas Acho que vale a pena, de repente, você retomar a história? Até você soltar será que eu falo agora? o fun fact da escada? Eu falo agora? Será? Não sei. Depois. Eu acho que, assim, Bom, deixa a esse curiosidade aí com o pessoal. Esse episódio, eu acho que ele vai ser focado muito nessa experiência de nós três Morando fora. e em como foi conseguir um trabalho aqui, sabe? Porque muita gente já vem com a empresa, mas eu acho que o objetivo principal daqui é também falar para as pessoas como que foi esse processo nosso, sabe? Então, falar sobre todos os desconfortos, sobre autoestima, que às vezes incomoda, né? A gente vir para um lugar que ninguém nos conhece, é um mercado... Não existe a sua rede de Não networking, existe, né? Ninguém sabe quem você é, ninguém Começar sabe o seu literalmente do currículo. zero. Começar do zero. E também, assim, você toda hora se provando. É Sabe? muito isso, porque quando a gente vem com uma empresa, não é que as coisas, entre aspas, são mais fáceis, mas pelo menos meio caminho já tá andado, porque você já tem um trabalho e tem uma renda ali que você vai Eu acho que é receber no final do credencial, mês, né, Manu? Você pode se apresentar, eu sou fulano dessa empresa, beleza, você já tem algo, você já é alguém. E quando você chega aqui sem trabalho, parece que você é muito Zé Ninguém. E é isso que a Ju falou, você tem que ficar se provando. A gente vai falar mais disso nesse episódio ao longo dele, mas quantas vezes, e até hoje mesmo, eu tô o dia inteiro me provando. Tipo, e a sensação é que
nunca é o suficiente. Mas quando a gente consegue algo também, é muito legal, porque a recompensa é muito maior também. Do sentimento, né? De, tipo, Conseguir. de conseguir. Porque depois de ter passado por tanta coisa, você fala, nossa, eu consegui, na Sim. verdade, dar certo, sabe? Sim. Eu acho legal também a gente contar um pouquinho na parte prática. Como que foi pra gente no começo, sabe? Chegar aqui do nada e já entrar no mercado de trabalho. Uhum. Pra mim, no meu caso, eu vim pra estudar. Eu vim fazer um mestrado em marketing e negócios. Então, eu tava nesse mestrado, tava no meu dia a dia, assim, tranquila. Mas eu fiquei com a necessidade, com a curiosidade de entender um pouco mais o mercado em qual eu estava, sabe? Tipo, no país que eu estava. Então, eu comecei a mandar currículo. E eu acho que aí, essa parte que começou a me pegar, que eu vi que não era tão fácil igual eu pensava. É. Porque essa parte é muito perrengue. Não sei como que foi pra vocês, mas... É um nossa full-time senhora. job, quase. É um full-time trabalho, job. porque fica só buscando, e você recebe não. E aí é documentação. E aí cada hora tem um porém, sabe? Assim, a gente nunca é fácil. Nunca é igual no nosso país. Não que no nosso país seja fácil, mas tem Tá em casa, né? tem 1000 outros blocos que a gente tem que pular a mais pra conseguir o trabalho, Mas é que eu sabe? acho que, por exemplo, quando você. Foi o que eu falei, né? Eu tava 6 anos numa empresa multinacional, então eu trabalhei com muitas pessoas. E no mercado ali, eu trabalhei em indústria alimentícia. Então, acaba um ou outro conhecendo. Então, é muito mais fácil você Total. conseguir um trabalho quando você já Networking, tem né? esse networking bem consolidado. Aí, você chega aqui, é difícil você começar a construir essa rede. Sabe Total. uma coisa que eu pensei? Será que a gente pode falar o nome da empresa? Porque o povo é muito curioso. Ah, mas aí pode ir no meu LinkedIn depois buscar, gente. Eu só não vou falar aqui. Eu já- Vocês procuram. Eu já lancei essa pergunta agora, porque, se a gente falasse, já falava já, porque o povo vai perguntar. Ah, Eu sei, é mas fácil de achar Mas também. é bom olhar no LinkedIn, recomendando já pra Sim, quem sim, sim. parece uma coisa óbvia, Já mas ajuda muita a gente lá não com olha. engajamento, É verdade. visualização. Parece óbvio, mas o pessoal às vezes esquece do LinkedIn, então realmente olhem lá pra saber o nome da empresa da Amanda e das demais que a gente vai falar aqui hoje. Sim, sim. Mas voltando, assim, para esses obstáculos que a gente tem que pular aqui fora, né, do nosso país, você tá competindo com uma pessoa que é daqui, que fala o idioma daqui, né? Que ela tem um conhecimento da cultura do mercado de trabalho. Ela sabe como funciona esse mercado Ela daqui. sabe Realmente a dinâmica é muito diferente. Quando eu Exato. trabalhava no Brasil, igual a Amanda falou, eu também trabalhei com outras nacionalidades. Eu trabalhava para uma empresa argentina numa época, mas eu nunca tinha ido para Argentina, eu nunca tinha tido contato com argentinos, a não ser pelo trabalho. Então eu tinha esse contato um pouco internacional lá, mas não, a empresa não me pagou para vir para cá, né? Eu vim por conta na época. Bom, já eu começo a explicar, não sei se fala agora ou depois, na verdade. Mas é isso que a Amanda falou. Eu tinha um contato, mas é muito diferente quando a gente tá aqui fora, que é o que a Jill tá falando, de você se provar, de você ir atrás, mostrar que você realmente vale a pena ser contratada. Por que eu contrataria você se eu posso contratar alguém do meu país, que já tem toda a documentação legal, que já sabe a minha Exato. língua perfeitamente? Então, é muitas coisas que a gente precisa passar por cima pra conseguir o trabalho. E ainda que as pessoas aqui fora têm aquela piada, né, de que os imigrantes vieram pra roubar seu trabalho. Como que um imigrante... Se Tem um tudo imigrante isso. roubar teu trabalho é porque você é muito ruim. Mas, tipo assim, exato, tem lugar pra todo mundo, sabe? Tem oportunidade pra todo mundo. Mas o ponto é que isso mexe com a nossa cabeça. Nossa, Porque mexe muito. faz a gente acreditar que a gente não é boa o suficiente, sabe? Porque acaba ou não entrando uma pessoa que fala o idioma que tá no país. Então, isso mexe muito com a autoestima, né? A gente tá buscando trabalho e recebe não. E a gente fica, assim, meio desnorteado, com a autoestima bem baixa. Realmente mexe muito com o dia a dia, né? E pra mim foi muito assim. Eu tava no mestrado, eu pensei que, não, eu tô fazendo um mestrado aqui, vai ser fácil de eu conseguir Ainda fazendo trabalho. networking no meio do mestrado. E me ajudou muito, que eu consegui o meu trabalho. Eu comecei numa imobiliária, que era o meu trabalho que eu já fazia no Brasil. Eu já tinha essa experiência, então foi uma coisa que me ajudou. E também o mestrado, igual a Amanda falou, o networking. Eu entrei nessa imobiliária e eu comecei lá, assim, o trabalho. E comecei a ver vários desafios lá, mas também isso a gente vai falar depois. Mas esse foi meu início. Foi no mestrado e depois eu fui pra imobiliária. Só pro pessoal entender um pouco também, porque eu sei que pra gente é meio óbvio, mas na imobiliária você fazia o quê? Resumidamente. Então,
na imobiliária, eu mexia com o marketing. Eu divulgava todos os apartamentos deles. E eu fazia a área de marketing inteira, basicamente. Das redes sociais, Tudo, das estratégias. Tudo. Fazia A estratégia. equipe de marketing, Júlia. Não, era exatamente isso. Tipo assim, eu ficava, meu Deus, eu sou aqui. E outra coisa que mexia muito com a minha autoestima na imobiliária era que eu estava cuidando da parte de comunicação sem falar a língua. Tipo assim, claro que eu falava a língua, mas eu não básica, não era né? uma nativa. Eu não era uma nativa, sabe? Nisso, a inteligência artificial hoje em dia ajuda muito também, né? Tudo chat GPT, Na hora de mas mandar um e-mail, na hora de fazer tudo, sim. O seu trabalho digital te ajuda. tá feito. Mas o meu problema não era esse. Eu tinha reunião toda segunda-feira pra apresentar o que eu ia fazer na semana. Pra empresa inteira. Bate, né? Não, gente, eu falava assim, como que eu vou cuidar de uma comunicação de uma empresa, sendo que eu não falo a língua daqui desse país? Isso mexe muito com a nossa cabeça. Sabe? Faz a gente acreditar que é menos, que o outro é melhor que a gente. Sendo que, assim... Você começa a duvidar de vários pontos que antes pra você não eram dúvidas. Não era nenhuma caixinha aberta na minha cabeça, entendeu? Uhum. Não era uma janela aberta na minha cabeça isso. Foi aqui que eu comecei a pensar sobre isso e ver essas dificuldades. E aqui, não tá só na nossa cabeça, tá? Tem muita gente que olha, estranho, igual a Manu falou, esse preconceito de você estar roubando meu trabalho. Existe. São várias perguntinhas, às vezes, que acaba soando como curiosidade, mas você sente ali um pontinho de preconceito, sabe? Uma certa dúvida. Mas você trabalhava com essa língua na sua antiga empresa? O que você fazia exatamente Nossa, no teu país? parece que você tá resumindo minha semana inteira. Assim, não são? Exatamente isso. Parece curiosidade, mas é o que a Amanda falou, não é. É porque a pessoa tá meio que duvidando ali, sabe? E quer saber se é isso mesmo, sabe? E sabe o que eu acho, assim, quando eu vim pra cá, bom, eu vou também depois explicar com mais detalhe, mas eu vim sem documentação, né? Eu vim como turista, então eu passei por altos perrengues aí também. Isso é importante, da documentação. E eu lembro que, enfim, quando eu já consegui consolidar bem as coisas, eu consegui voltar a trabalhar numa empresa multinacional, que era meu objetivo e tudo mais, eu lembro de me conectar com algumas outras brasileiras que também trabalhavam por ali, outras pessoas também de outros países, outros, não expats, mas assim, estrangeiros, imigrantes. E era muito louco, porque eu parando pra conversar com essas pessoas e buscando entender um pouco do histórico e experiência deles no país de origem deles, eles já ocupavam cargos muito mais altos do que eles estavam ocupando aqui. Isso porque você acaba tendo que dar alguns passos para trás na sua carreira quando você chega num país diferente. Às vezes justamente pela língua. Eu acho que aqui, ainda mais falando de Barcelona, depende muito da empresa que você tá. Se você não fala o catalão, às vezes pode ser um PS. Eu, por exemplo, nessa empresa que eu estava, eu tinha um time muito internacional. Que assim, eram o quê? 3, 4 espanhóis. E o resto era tudo gente de outros países. Isso ajuda demais, né? Isso ajuda muito. E por exemplo, no meu antigo time, eu tinha tinham 2 brasileiros. E o meu diretor já tinha morado em São Paulo por 6 anos. Então, assim, eu conseguia ter um certo conforto. Uma conexão a mais também. Uma conexão a mais. Mas é isso, a maioria acaba tendo que dar alguns passos para trás. Eu acho que um pouco também por conta da língua. Querendo ou não, dependendo se é só catalão, às vezes eles acabam ali falando... Acho que a gente vai entrar nessa pauta um pouquinho mais adiante também. Isso que você falou, amiga, de dar uns passos para trás, eu lembro muito que você me falou exatamente essa frase. Eu tava, assim, num pensamento... mas eu tô, assim, voltando para trás, porque o que eu fazia na imobiliária era uma área específica do que no Brasil eu fazia muitas outras áreas, entendeu? Eu tinha mais um trabalho de gerente no Brasil e aqui eu cuidava do marketing. Então, na minha cabeça... Parecia que eu tava na faculdade de novo, sabe? Estudando e trabalhando. Eu sentia que eu tava na faculdade de novo. Então, eu lembrava que eu comentei isso com a Amanda. Eu falei, amiga, sério, parece que eu tô muito atrás. Parece que eu tô atrasada. Aí você falou... Mas não é. Você falou, todo mundo você tá dando uns passos pra trás pra se avançar depois. Mas é que aqui muda muita coisa. Por exemplo, tanto quando você vai falar dos estudos, né, das pós-graduações, as nomenclaturas são outras. Quando você fala também de posições, os cargos, cada empresa, claro, tem sua cultura também, já tem seus certos nomes, mas eu vejo também uma certa diferença de país para outro. Por exemplo, eu lembro quando eu conversei com outro brasileiro, que ele também estava na empresa que eu estava aqui faz pouco tempo, e ele falava, cara, eu cheguei aqui, peguei um cargo de manager, e eu faço trabalho de analista. Meio esquisito. Então, assim,
tem uma certa diferença, assim, que você tem que ter esse jogo de cintura. Eu acho que aqui é muito isso. Se a gente tivesse que resumir, já no começo, né? Dando esse spoiler, eu acho que uma coisa que ajuda muito você nesse processo, porque é um processo muito largo, você tem que ter jogo de cintura, né? Eu não sei, conta um pouquinho da sua história também, eu ia Manu. falar isso também. Da minha história foi, tipo, um pouco diferente. Eu tive 2 começos aqui. Então, um começo foi em 2020. Já falei isso nos outros episódios, mas eu vou pincelar por cima pro pessoal que tá ouvindo, se estiver ouvindo a partir desse, fazer sentido. Em 2020, eu resolvi vir pra cá. Eu tinha planejado vir pra cá em 2019 pra viajar, mochilar e fazer alguma coisa bem solta, assim, porque eu tinha acabado a faculdade em fevereiro de 2020, e a ideia era realmente viajar, porque sempre foi meu objetivo durante a faculdade inteira. Eu não tinha conseguido, beleza. Me formei em fevereiro, aí eu vim pra cá pela Worldpackers, eu fiquei trabalhando num hostel, e a ideia era arranjar uns trabalhos, tipo garçonete, e o que desse, social media, coisa online, assim, e ficar viajando. Mas o hostel não te pagava ou você trabalhava lá e dormia? Era lá na isso. O taxa? hostel, ele me dava acomodação e a alimentação era só o café da manhã e É umas, bem o esquema umas do bolachas. Worldpackers mesmo. É bem o esquema do Worldpackers, é Aham. muito bom a plataforma. Eu já tinha falado isso já no TikTok, mas eu recomendo mesmo. Eu acho que dá super certo. Se você quer esse estilo de viagem, você tem que ter isso na cabeça também, né? E na época eu acabei voltando pro Brasil, eu vim em fevereiro e acabei voltando em março, eu fiquei 1 mês e meio aqui por causa do Covid, porque o Covid bateu, a Europa tava fechando as portas e eu voltei correndo pro Brasil. Long story short, voltei num dos últimos voos, cheguei no Brasil com tudo fechando na Espanha, foi tipo uma loucura. E aí, beleza, então não foi uma coisa programada, assim, eu não tinha um emprego, eu não tava me inserindo no mercado de trabalho, sabe? Foi uma coisa meio solta. E aí, quando eu tava no Brasil e eu tinha vontade de voltar pra Espanha, eu queria voltar com uma coisa mais segura. Então, eu tinha sentido, por mais que eu tivesse planejado vir meio solta, eu me senti insegura, porque eu tinha um dinheiro que era muito pouco, eu tinha, tipo, 1.300 euros pra passar sei lá quanto tempo aqui. Eu não tinha definido isso. E essa era a minha intenção na época. Mas, eu pensei, bom, agora eu tenho tempo, eu estou no Brasil com um emprego estável, eu quero viajar, mas eu não quero passar tanto perrengue. Quando a gente chega aqui, que a gente vê mesmo, né? A gente O vê o dia a dia, negócio. que a gente vê como é que é. Porque antes é tudo uma ideia na nossa cabeça. E você acha que é lindo, porque afinal de contas, quando as pessoas compartilham nas redes sociais, inclusive eu também, a gente já falou isso em algum outro episódio, eu não vou ficar compartilhando vídeo meu chorando, vídeo meu triste, eu não vou ficar fazendo isso. E uma coisa interessante falar é que realmente é muito legal. É pra romantizar mesmo. É tudo Tem que novo, romantizar, é viagem. Realmente é isso. Mas tem a outra parte. Não é Tem a só outra isso, parte, né? não é só isso. E é muito importante a gente falar dessa parte também, Que o sabe? difícil das redes sociais é que é realmente essa parte bonita, porque a parte triste não acho legal compartilhar. Assim, compartilhar por cima, pincelado, né? Mas não tem como a gente compartilhar cada pedaço de sofrimento nosso na internet. Exato. É até perigoso também, enfim. E aí, quando eu voltei a segunda vez, já tinha um trabalho que eu trabalhava no Brasil, que era essa empresa argentina, e era um trabalho 100% remoto, então eu morava no Brasil e trabalhava para essa empresa que tinha sede na Argentina e vários brasileiros trabalhando do Brasil. Então a gente era CLT, normal. Não era, tipo, freelancer nem nada. E aí, eu falei com eles na época que eu queria voltar a viajar e que eu pagaria as minhas contas, óbvio, por conta. Eles nunca iam me mandar para outro país por vontade da empresa. Não tinha nada a ver, a empresa não tinha nenhuma ligação com a Europa. Aí eu falei, beleza, né? Vai ser meio perrengue, mas dá. Tipo, um perrengue menos perrengue do que eu fiz antes. Eu ganhava menos que o salário mínimo espanhol, de reais para euros, eu ganhava, tipo, estourando 800 euros por mês. Eu fazia as contas assim, o salário mínimo espanhol naquela época, idosos, era, em 2022, eu acho que o salário mínimo era 1.100, algo assim, da Espanha. Então, era menos que o salário mínimo espanhol. Eu pagava 350 de aluguel num quarto, com todas as contas, e o resto eu vivia o mês e fazia todas as minhas E coisas. uma pergunta, você já tinha vindo pra cá com documentação? Ah, eu já tinha. Boa pergunta. Eu já, graças a Deus, e meus pais e minha família, eu tinha o passaporte espanhol. Então, isso foi uma coisa que meus pais queridos, eles sempre falaram que eles iam fazer de tudo por mim, que eles, ok, não podem pagar as minhas 1000 viagens, mas que eles fariam todas as oportunidades do mundo pra eu conseguir correr atrás dos meus sonhos. E foi isso que eles fizeram. Legal. Então, eles, quando eu era pequena, tipo, a gente começou o passaporte, a tirar a cidadania espanhola quando eu tinha uns 12 anos, algo assim. Eu sei que com uns 16... Nossa, você não tinha nem ideia do quanto isso ia te abrir portas, né? Cara, eu meio que sabia, porque eu sempre quis, tipo, fazer aula de espanhol, eu sempre quis eu sempre pedia isso pros meus pais e eles investiram nisso pra mim.
E aí eles falaram na época, nossa, isso vai te abrir muitas portas, você vai conseguir viajar o mundo. Só que eles nunca imaginaram que eu ia morar fora. Já te incentivavam ali pelas Pra ir. beiras, já tinham. Eu acho importante só falar dessa parte de documentação. Porque é um problema. Muita gente chega aqui e acha que vai ser fácil. Ah, sim. Quer dizer, Nossa, meu caso. Já é difícil. Já é difícil conseguir trabalho. Mas essa parte da documentação é importante falar, porque as empresas, elas não facilitam, Não. sabe? Elas pedem documentação. Se você não tiver, elas vão o quê? Priorizar outra pessoa. Na verdade, Claro. você vai. É a realidade nua e crua. É A verdade. maioria pelo menos assim, da plataforma do LinkedIn, você vai nas vagas e eles já perguntam qual é o tipo de documentação você tem. Se você Exato. fala Não que tem. você não tem, Já é descartado. Já tá lá na vaga. na maioria, hoje em dia você coloca ali, é a primeira coisa que eles perguntam. Eu também, por causa dos meus pais, já tinha passaporte português. Então, só pra, né, quem vai perguntar aí, é muito mais fácil, né? Você já pula uns obstáculos, né? Nossa, ajuda demais. É isso, né? Você sem o NIC, que é o ID, né? O documento daqui, você não aluga uma bicicleta. Então, Pra tudo você precisa. você precisa dele pra Alugar tudo. apartamento, Alugar trabalho. apartamento. É. E, tipo, até dá, falando a sinceridade também, tipo, até dá pra você conseguir uns trabalhos sem papéis, né? Sem papéis, eles chamam aqui, sem documentação. Aham. Só que são trabalhos mais manuais, por exemplo, garçonete. Sim. Você não vai ter direito nenhum também. E mesmo assim, você não vai eles estar priorizam quem protegido. tem documento. Mesmo até assim, nesses trabalhos. é verdade. Mesmo assim, E eles dependendo do priorizam. mercado, por exemplo, aí a gente falando um pouco daqui, né? Eu acho que vocês. É. Ver, é muita concorrência você chegar em Barcelona. É um lugar na Europa que tem muita gente vindo querendo morar aqui, obviamente, pelas condições de vida, pela qualidade de vida e etc. Total. Então, assim, normalmente, ainda mais dependendo de que área, eu sou de marketing, é uma área muito, muito concorrida. Então, assim, chegar aqui sem documento, buscando uma profissão que já é concorrida, assim, impossível. Eu não vou falar que é, mas é difícil. Ah, uma outra coisa também que eu acho legal é o pessoal sempre pergunta nas redes sociais, é que você falou agora e veio na minha cabeça isso. E como que você fez pra, sei lá, homologar tal coisa? Gente, resolve essas questões antes de sair do Brasil, se possível. É, Total. Porque se você é dentista, médico, direito, já tenta aplicar antes de já chegar faz, aqui. resolve Tem vários demora. trabalhos que Faz você isso antes. precisa homologar. É a mesma Eu palavra? acho que é homologar a palavra, se eu não estiver errada. Validar, né? Validar isso. Você diploma. precisa validar seu diploma aqui, Isso então foi já olha isso antes. Isso foi uma coisa que eu acho que nenhuma de nós três Pensou? precisamos. Mas a gente Nem teve as precisamos. meninas, a gente tem algumas amigas do grupo, uma Sim, que é dentista. dentista, outra é fisioterapeuta, e ambas, assim, tiveram que Foi fazer um trampo, isso. não? Foi trampo. E assim, Ficaram, coisa de tipo, 2, 3 anos, eu acho que a Nai, né? A Nai demorou demorou mais 4 anos, não Uns foi? 3, 4 anos, eu acho. Ou pra mais. validar Nossa senhora. o diploma dela. Então, isso de fato, por exemplo, a Ju, Que é que é dentista, ela começou Não o é processo. É, a Ju, não sou eu. não é ela. Não é a Jill, é a É a Júlia. Ju. Ela sim deu entrada, porque eu lembro dela ter comentado isso comigo em algum momento. Ela deu entrada ainda quando ela estava no Brasil. Então já busca a gente. Isso aqui a gente nem entra no método de falar detalhes, porque a gente não entende. Mas entrar com advogado ainda no Brasil e tentar correr atrás disso quanto antes. Sim, a gente já falou isso antes também, mas bom, a gente é formado em comunicação, então pra atuar em comunicação, pelo menos do que eu faço hoje, que é eu sou accountant. Nem administração. Não tem que precisa. validar nada, Não. pelo menos. Não preciso. Tá, mas, Bom, e- amiga, isso que eu ia falar, contar um pouco de você. pouquinho da minha história também. Eu também tive, assim, duas experiências um pouco similares com a Manu. A primeira vez que eu fui pra fora do Brasil foi da metade da minha faculdade, né? Eu sou formada em publicidade, eu fiz Casper Libero. O nome da faculdade, tô dando aqui. Mas eu lembro eu entrei na faculdade pra fazer publicidade e propaganda, sonhando em ser redatora publicitária. Eu amava escrever, amo escrever. Eu acho que isso tem uma grande força, essa troca e comunicação. Sou apaixonada. Né? Estamos aqui no podcast justamente com esse propósito de ter essa troca com vocês. E eu queria muito trabalhar nessa área. E quando eu comecei a trabalhar com essa área, bom, se tiver algum ouvinte que trabalha com criação em agência, talvez vão entender o que eu tô falando. Não é uma área fácil, né? Assim, questão de benefícios, enfim. Então eu vi que não era bem aquela vida que eu queria pra mim. E eu comecei a entrar naqueles meus questionamentos de carreira, o que eu vou fazer, não é bem isso, começo uma outra faculdade. Essa crise meio existencial. E eu sempre tive essa vontade de ir pra fora. Pensei, quer saber? Não vou esperar ter algum motivo pra me segurar aqui. Eu vou embora.
E eu tinha, na época, família. Tenho família até hoje, que mora há anos na Austrália. Falei, gente, beijo, estou indo. Na época, meus pais me deram... Sou eternamente grata por eles, né? Eu tive esse privilégio do suporte dos meus pais na época. Mas justamente, quando eu cheguei lá, eu falei... Ok, meus pais já me ajudaram muito. Então, eu vou agora tentar me bancar, correr atrás de me bancar a minha escolha, né? Cheguei aqui agora é comigo. E aí, eu fui trabalhar como... camareira não, garçonete, né? Isso lá na Austrália. Isso lá na Austrália. Morei em Melbourne por quase um ano, fiquei 11 meses lá. E aí, igual a Ju tava falando no começo sobre a autoestima, cara. E assim, eu só tinha feito 2 anos de faculdade até então, né? Que são 4 de publicidade. E eu já via meus amigos já crescendo super na carreira, não sei o quê, já super assim, na escolha deles, eu quero ser isso e etc. E eu ainda pensando o que eu ia fazer. Eu ia terminar a faculdade, eu ia começar outra. E aí eu tava trabalhando Você como não tinha nem camareira. 18 anos. Não E tinha você nem... tava nessa. E eu já estava nessa. Olha como é que o mundo Não, é. exato. E assim, eu nem tinha ainda amigos... Que hoje em dia a gente tem amigo casando, amigo formando família. E os questionamentos aumentam. Mas assim, eu lembro de já estar nesse looping, assim, de perguntas. E apesar de... Nossa, eu tava na Austrália, tava em Melbourne, vivendo uma assim, sequência, uma maratona de primeiras vezes. E foi, assim, impagável que eu vivi ali. Mas foi muito duro essa questão de autoestima. Porque... Eu fiquei 2 anos sem trabalhar no escritório, 2 anos sem estar desenvolvendo nada da minha carreira. Então foi super complicado. Trabalhei horrores, assim. E depois eu lembro de estar um pouco mais adepta da ideia de tentar seguir com marketing. E aí eu cheguei a fazer um curso lá só pra também já voltar a sentir um pouquinho e pensar, ok, vou dar um boost na minha carreira pra voltar pro Brasil. Só que aí, quando eu voltei pro Brasil, já deixei minha perninha pra fora, né? Já tava sentindo que eu não queria mais ficar ali. Que eu não tinha adaptado muito bem nesse meu retorno. Só que eu queria fazer algo diferente do que foi na primeira vez. Eu acho que foi um pouco do que a Manu também teve de feeling, assim, né? Não tão solto, né? Eu queria algo mais concreto. E na minha cabeça, eu queria tentar ir pela empresa. Eu, tipo, putz, vou tentar ver alguma maneira, pela empresa que eu tava, de conseguir por eles. O máximo que eu consegui fazer foi uma viagem a trabalho pra fora. Eu passei, tipo, uns dias na Argentina. Mas, assim, o que eu queria mesmo, só essa viagem a trabalho não supriu essa minha necessidade de novas experiências. Você queria morar mesmo fora. Eu queria morar mesmo fora. Só que eu não tinha documentação, né? Então, assim, na época, eu lembro de ter colocado na minha cabeça que eu ia tentar fazer uma pós-graduação, um pouco do seu caminho, assim, Ju. E eu queria fazer já direto aqui. Só que, assim, eu também não... eu tenho uma família boa, assim, de condições, e muito afortunada, muito privilegiada por isso, mas também não a ponto de bancar uma escola boa aqui e bancar minha vivência. Demais, é caro dinheiro, morar né? aqui, ainda mais em cara. A gente tá falando de 6 por 1, é caro. É muito caro. Então, e aí também chegou a pandemia, e aí eu, putz, não queria, e eu sou meio chata. Eu, quando coloco uma coisa na minha cabeça, vai atrás. nossa, assim, eu fico chata mesmo. E aí eu lembro de tentar buscar alguma pós-graduação no Brasil que me desse essa oportunidade de fazer nem que fosse, sei lá, 3 a 6 meses fora, que depois eu ia dar meus pulos pra ficar. E aí foi quando eu achei, na época, a FGV. E eu lembro que eu falei com a FGV, falei com a Insper e falei com algumas outras. E a minha primeira pergunta era... eu quero parceria com a ESAD. Eu queria estudar na ESAD. Eu tinha botado na minha cabeça que eu queria fazer ESAD aqui em Barcelona. E assim, eu não tenho documentação, como eu falei, mas eu tinha descendência espanhola. Enfim, eu sei que eu consegui, com muita fé, esforço e determinação aí, deu certo a pós-graduação. Vim pra cá também em setembro, mais ou menos na mesma época da Manu. Então eu cheguei em setembro de 2022. Em outubro, eu consigo um trabalho sem documentação. Na época, assim, eles tinham me prometido me ajudar com... Era uma startup, né? Que era uma startup. E na área de marketing, parecia, assim, tudo muito bom pra ser verdade, sabe? Eles me prometendo ajudar com a minha documentação, com o meu visado de estudante, visto de estudante. Só que aí, isso foi em outubro. Em janeiro, a empresa faliu. Eu já tava com a minha documentação. Startup não dá pra... né? Osso. E aí, eu tava com a minha documentação em processo. Então, assim, ainda não tava... Não tinha saído. Não tinha saída. Não conseguia fazer nada. Não podia nem sair daqui direito. Nossa, foi um caos. Então, assim, quando saiu, eu também já tava, assim, De cansada. de cansada, de frustrada e tal. O primeiro trabalho que eu arrumasse, eu ia pegar. E, assim, o visto de estudante também tem suas limitações, né? Eu não podia pegar um trabalho de 40 horas.
teve É, mais essa. É. Então eu lembro que quando saiu a minha documentação, eu falei, meu, que se exploda, eu vou pegar qualquer merda de trabalho, eu preciso trabalhar, eu preciso ocupar minha cabeça, senão eu vou ficar maluca. Inclusive, gente, se tiverem, quiserem indicação de museus aqui, ó, conheço todos, porque... Barcelona inteira, né? Não, Barcelona inteira, porque nessa época que eu não podia fazer nada, eu tinha que ocupar minha cabeça. Era esporte, atalo e museu e todas as atividades. Gaudí Mês, fica a dica, Gaudí Mês é incrível, você tem direito à entrada em vários lugares incríveis em Barcelona de graça. Então, assim, já a pessoa que já tem Uni, top. Amiga, mas aí depois daí, dessa fase sua conturbada, que você entrou numa empresa grande, que eu não vou Isso. falar o nome. Bom, Mas é só pra eu mas eu longo fazer a linha. short, fazer também, a eu já linha. falei horrores. Mas assim, basicamente, eu fiquei nesse meio tempo aí tentando tapar buraco por um tempo. Então, trabalhei em restaurante, minha autoestima também no posto, porque na minha cabeça, essa experiência de Barcelona ia ser completamente diferente da de Melbourne. E foi, até certo ponto, eu consegui estudar na ESAD, que foi uma escola incrível. Conheci gente, tipo, muito, muito interessante. Me abriu grandes portas, mas eu não tinha documentação. Então, era um dificultador gigante. enorme, era um obstáculo enorme, querendo ou não. Então, assim, foi um grande processo até eu conseguir dar conta e contornar, assim, essa questão da documentação. E aí, nisso, eu voltei pro Brasil uma época para terminar minha pós-graduação. E quando eu voltei, minha documentação estava tinindo, lindona, preparada para ser utilizada. E aí, eu consegui voltar para uma multinacional. Na época, uma das aberturas para mim, porque eu queria entrar numa multi e voltar a ter a vivência que eu tinha na época na outra empresa que eu passei 6 anos, né? Então, eu consegui. A minha porta de entrada foi pegar uma vaga temporária na época. Eu cobri uma licença maternidade, foi uma experiência, assim, incrível, porque eu conheci pessoas muito boas, eu tive um time muito bom, um network muito legal, e eu acabei ficando muito amiga também das pessoas com quem eu trabalhei, então foi, assim, muito enriquecedor nesse sentido. Legal. Aprendi muito, me conectei bastante. Hoje eu trabalho numa outra empresa, já mais pequena, mas com outro desafio também. E é isso, assim, se eu puder falar, é um processo e tem que ter muita resiliência, pra deixar bonito, a gente fala resiliência. Pra deixar bonito, porque realmente... É complicado, assim, eu lembro, força de vontade, É muito. determinação. Eu lembro, assim, de ter escutado de pessoas do tipo, será que você não tá passando por tanta dificuldade? Será que não é o universo dizendo que não é pra você? Cara, eu escutava essas coisas e era tipo um empurrão do tipo, você não tá falando isso pra mim, eu vou fazer dar certo, você vai ver. Nossa, assim, me falaram isso também aqui quando eu tava com dificuldade de achar casa. Só que, gente, uma coisa é o universo, outra coisa é a realidade. Tipo assim, Exato. por exemplo, até de casa e trabalho, o mercado não tá fácil aqui fora. Então as pessoas também não podem vir difícil em esperando que vai qualquer achar lugar, qualquer gente. coisa. Você tem que escolher seu difícil, entendeu? Eu acho que Senão assim, você sempre vai ficar. Ah, é muito pra mim, não é difícil, pra vou mim. mudar. Não, É, não é. aí e Você tem vale- que estar meio claro na cabeça as coisas que você quer também. e vale ressaltar, assim, o quão importante é ter um planejamento também. E ter as pessoas pra te suportarem, não só no lado financeiro, como no emocional, né? Aham. Porque é isso, mexe com a sua autoestima, mexe com o teu dia a dia, com a tua rotina. Assim, se você não tá bem da cabeça, de novo, a gente fala muito disso, né? Mas terapia, Exato. de novo, se você não tá com a cabeça em dia, cara, pra, assim, deixar a peteca cair, 2 palitos. E eu tive a sorte, assim, de estar bem em questão financeira e ter um certo suporte dos 2 lados, financeiro e emocional, que me ajudaram a me manter aqui também, porque senão Sim. é mais complicado, Exato, é mais é duro. Eu complicado. fiquei aí, tipo, bons meses Nessa, nessa jogada, e assim, é duro, né? Eu acho interessante que a Amanda tá falando desses pontos, sobre como foi o início. Você também, nós 3, a gente falou como foi no início. Mas eu acho importante a gente tocar no ponto de adaptação, sabe? Depois desse início, como é que foi também? Porque é difícil, mas e aí? O que vem depois? Eu acho que pra mim, quando eu comecei a trabalhar aqui, bom, quando eu vim com a empresa argentina, na verdade, eu tava aqui, né, morando em Barcelona e trabalhando pro Brasil. Uma hora eu percebi que não dava conta, acabei não terminando a história só pra fazer um fechamento. E aí eu acabei vendo, obviamente, eu sabia que o dinheiro não ia dar, né? Eu não sabia se eu queria ficar na Europa ou não. Eu só tinha na cabeça viajar. Cara, eu nunca acho que na vida tive tanta sorte ou alinhamento ao universo. Eu só fiz um processo seletivo. Não é que eu estava Nossa, mano. não é que eu estava tentando Aham. arranjar emprego.
Eu fiz só esse processo seletivo e eu passei. E eu consegui um emprego Era pra ser. que eu fiquei nos 3 anos aqui. Nossa. E foi um emprego que foi muito do nada. Tipo, foi. Eu realmente, tipo, não tinha planejado de ficar na Europa. Nossa, eu vou ficar, sabe? Tipo, igual o pessoal fala, não, eu vou, não volto mais pro Brasil. Eu nunca tive isso na cabeça. Inclusive, eu nunca falei que eu ia ficar aqui. Então, o seu E- processo de adaptação foi mais natural, Foi mais né? natural, porque eu arranjei um emprego e aí eu pensei, bom, como pra mim tava bom ficar e tava bom voltar, eu vou aceitar, eu vou ficar agora por um tempo, pelo menos um ano aqui na Europa, nesse emprego aqui, vamos ver o que dá. Se eu gostar, eu continuo na Europa e na Espanha. Se eu não gostar, eu volto pro Brasil, arranjo um outro emprego, volto pra onde eu tava e tá tudo bem. Então, essa parte na minha cabeça estava mais tranquila. Só que quando eu entrei nesse emprego, o que foi difícil pra mim, pra me adaptar, foi que eu duvidava de mim mesma por causa do espanhol. Então, por mais que eu soubesse falar espanhol já, eu tenho um acento, eu tenho um sotaque, e a gente sempre vai ter, meio abrasileirado. Sim. E a gente não é daqui, então as pessoas notam isso e tal. E tem comentários que são preconceituosos, mas, tipo, graças a Deus, as pessoas da minha empresa eram muito boas e a empresa era muito internacional. Então, isso ajudou também. Isso ajuda muito, Isso né? ajuda. Quando o entorno é internacional. Eu acho que Barcelona tem muita. Nossa, Tem muita sorte de ter isso, eu acho. Porque como a gente recebe. A gente, né? Como o país recebe muitas pessoas de fora, você acaba tendo um entorno bastante flexível, bastante. Sim. Muito misto, assim. E aí eu vi também que tinham vários, por exemplo, como tinham várias pessoas de vários países, tinha muitos italianos. E os italianos têm um sotaque muito forte no espanhol. Então, mesmo quando eles falam espanhol, parece que eles estão falando italiano. A gente vai ficar mais tranquilo, né? Lá na imobiliária também tinha muita gente de fora, tinha muito francês. Nossa. Então, eles também. têm um sotaque muito forte. Então, assim, eu ia ficando mais tranquila. Mas mesmo assim, é muito grande essa síndrome da impostora, né? No dia a dia. A gente sempre vai achando que a gente é menos e menos. Eu nunca venci E- essa síndrome até hoje. Eu também, eu Todos sempre, os dias. às vezes Mas eu sabe qual que é o bato. problema? Eu acho que, por exemplo, quando eu tinha que apresentar alguma, sei lá, fazer uma apresentação. Não era só me preparar para a apresentação. Era Exato. eu me preparar para a apresentação em outra língua. Gente, a gente já acorda cansada, né? Acordei cansada e eu ainda penso assim, vou ter que viver em espanhol. Como Tipo que é assim. aquela personagem daquela série, eu acho que é. Que tem a Latina? Que ela fala assim: eu sou sei. muito mais É divertida. Modern Family? eu Modern acho que Family. É. A mãe, que é a casada com Que ela o fala John. assim: eu, na minha língua nativa, sou muito engraçada. Você não Super sabe mais inteligente. o Eu acho conversação em que cansa espanhol. muito não poder se expressar realmente como a gente é. Sabe? Sim. É um Cansa esforço. Isso, é um esforço a mais, sabe? No início foi mais difícil pra me adaptar nesse sentido, porque eu fazia essa troca mental toda hora. Eu não tô falando que hoje é mais fácil, de uma certa forma mas é porque hoje eu acho que. É que antes eu me esforçava, acho que pra ser perfeita. Acho que hoje em dia eu já aceitei, entendeu? Sim. E aí eu importante é você se comunicar. só me expresso agora. Só vai, entendeu? Se for errado, foi. Se for com sotaque puxado, foi. E é o dia inteiro em Hoje 3 em dia eu tô línguas. Então assim, vai, uma hora vai sair algo meio pra lá, meio pra cá. E aí é engraçado também. Aham, Tá todo mundo nessa aqui. Acho bonitinho, assim, no final das contas, eu acho que o importante é a pessoa te entender. Se você conseguiu passar a mensagem, Foi. Uhum. vai consultar, que é charme, ponto. E levar dessa maneira, porque senão. Mas eu acho que, aí voltando de novo para esse ponto do internacional, eu já escutei, por exemplo, de amigas, o caso da Maria, por exemplo. Uma amiga nossa, que ela trabalhava numa empresa. E ela é Spanish hablante, tá? Ela é do México. Ela é do México, ela fala espanhol como língua materna. Lá vem, vamos ver. E aí ela trabalhando. Ela aqui trabalhando aqui na Espanha, o time dela era só de catalão. E aí o que acontecia? Entravam na reunião e só falavam em catalão. E ela ficava sobrando. E querendo ou não, dependendo do entorno que você tá, isso é mais complicado, porque aí você tá falando de uma exclusão dentro do seu próprio time. Isso que eu ia falar. É. Às vezes Eu eu acho que é um pouco de propósito, sabe? Que a pessoa quer ali se diferenciar, sabe? O time, querendo ou não, podia muito bem falar espanhol. Mas ele tava fazendo isso com um intuito, sabe? Não era assim. Ou às vezes até praticidade, assim, no dia a dia. Sabe quando você tá ali com teus amigos, ou- você é. assim, eu vou ter que falar em mas espanhol. é. não me A sai cabeça tão não é natural. tão boazinha assim, gente. Eu acho que, ainda mais em ambiente de trabalho competitivo, as pessoas, elas querem mostrar isso. Que o outro é diferente, que é imigrante, sabe? Às vezes. Por Eu exemplo, concordo com a Jill também nesse porque aspecto. eu já passei por uma situação que eu vou contar aqui, que foi muito direto, foi na cara. E aí, depois que eu ia passando por essas situações, eu comecei a ficar mais com o olhar Você vai aberto. ficando mais preparada. Ficando pra mais lidar. preparada. Tipo, eu vou contar que eu tava fazendo um trabalho, assim, muito rápida e entregando um negócio muito rápido.
Aí, a pessoa que sentava do meu lado, na época, ela reparou. E aí, sabe quando a pessoa, tipo, te olha assim com o olhar de cima a baixo? Ela me olhou assim, nossa, mas pra que essa rapidez? Você é do Brasil, eu acho que você tem que ir no ritmo do samba. Ai, meu Deus. Falou assim, como se o ritmo do samba fosse, tipo, devagar. Eu falei, sabe o que eu respondi? Eu falei, primeiro, o samba é rápido. Porque ela queria me insultar, me atacar, Você jogou falando pro que, lado dela. falando que o samba era o ritmo do samba, que as Gente, pessoas do que Brasil isso? iam devagar. Falei assim, primeiramente, que o samba é rápido. Eu só consegui responder isso na hora. Mas sabe que às vezes eu sinto que as pessoas não sabem muito bem o que falar e querem tentar ser sutil e não são. Tipo, perdem um pouco a mão da. Eu acho que ainda mais Escapa. aqui, que o europeu é mais direto. Então, às vezes, te dá uma assim, ó, pá. Cara, Sabe mas como eu você acabou aprendi de a ser falar? direta com eles também, Eu que também. agora. É muito Agora engraçada falou, a resposta minha, falou, eu fiquei escutou. orgulhosa. Eu fiquei falou, orgulhosa. Eu falei, escutou. É. minha filha, o samba é rápido. Uai, Amiga, o samba é devagar? Não. mas aí você tocou numa coisa, esse pace, né? O ritmo, isso é muito diferente aqui também. Eu não sei se já repararam. Mas no Brasil, por exemplo, você vai falar com alguém do trabalho, você fala assim: Oi, fulaninho, tudo bem? Como é que tá a família? Como é que tá a filha? Tá bem a sua filha? Nossa. Isso é muito Então, diferente. Aí você vai, você pergunta do final de semana da pessoa, pergunta das gente metas é dela mais do ano. simpático, né? Tarará, tarará. Aí você fala assim, então, e aquele daquele assunto, daquele projeto que a gente tem, você pode me passar? Depois de você ter tocado, É. tipo assim, Cara, nesse sentido, eu gosto muito E do aqui esquema não, aqui europeu agora. Eu acho que eu acostumei Você muito. Eu acostumou. gosto Direto, muito. né? Tô com... Eu tenho. Nossa, gente, eu adoro o Brasil. E eu sou muito brasileira também. Mas eu tenho uma preguiça, às vezes, de gente que fica. de fofoquinha. Oi, tudo bem? Pipipipop. Minha filha, você quer falar comigo? Você é direto ao ponto. É. Mas sabe Times que Mane- hoje eu também prefiro, mas eu antes via No muito como começo, sentiu falta. porque eu via muito como rígido, sabe? A pessoa vinha É. e falava desse jeito, nossa, bom dia. Tá bravo. Não, uma né? coisa Tipo, é. Bom dia, tudo bem? E aí, você pode me passar o que você tava. uhum. Acabou. Não, mas eu achava meio seco, Ah, sabe, entendi. antes. É. Hoje eu já me acostumei. Eu acho que é eu legal. te entendo, porque no começo, eu comecei dentro da imobiliária assim. Eu chegava e falava, oi, bom dia. Tentava ter essa conversinha no início, sabe? Aí eu vi que a pessoa tava assim. Com uma cara de, minha filha, o que você tá fazendo? Vambora. Aí eu comecei também, É. direto. E aí agora eu acostumei e só vou assim. Eu Eu não gosto. tenho, sem tempo, irmão. Eu acho que dá pra fazer isso com simpatia e com educação. Ainda. Dá, A gente Dá, ser faz. direto com a educação dá, Claro. mas é diferente pro brasileiro. É, É diferente. diferente. Mas eu acho que isso é muito também de, assim, de ler o entorno, porque pode ser muito do jeito da pessoa, pode ser muito cultural. Acho que nesse conjunto inteiro, eu acho que a gente acaba aprendendo muita coisa, sabe? Você vai Sim. se adaptando a como se comunicar com diferentes culturas, como se comunicar com diferentes tipos de pessoa, e você se adapta. Eu acho que a maior fortaleza de quem decide sair do Brasil ou do seu país de origem, né? E tentar uma vida fora, é como a gente acaba virando, assim, plural nesse sentido. Você Aprender vira a se muito adaptar, mais né? Ser um camaleão. flexível. Um tipo É. de cultura que você aprende a ter pra lidar com as coisas. É muito bonito, se você, né? Eu acho muito E- bonito isso. Eu acho que, falando nisso de jogo de cintura, a gente vai ter que falar bastante sobre trabalho no próximo episódio. Porque tem muita coisa pra gente falar ainda. Ah, também. Eu acho que tem muita. É porque, bom, É. tem muita coisa pra gente falar ainda. E não vai dar tempo de falar tudo hoje, eu acho. A gente queria. Dá pra gente fazer isso no próximo episódio, então já fica aí a dica do que a gente vai falar. Mas continuar esse tema de trabalho. E sabe uma coisa que eu acho muito Pode ser interessante de um falar também? Carreira parte 2. Porque tem uma coisa, tem coisa muito profunda. Fora. Eu acho que a gente pode pegar esses ganchos do que a gente comentou sobre autoestima Sim. e trazer isso no âmbito mais geral, sabe? Sim. Como buscar. Como que foi pra E buscar como que a gente fez o casa, processo? como que Porque foi- eu queria que a gente entrasse nessa parte também de como que a gente conseguiu. Porque tem Como gente que a que gente sempre faz conseguiu na pergunta prática. muito prática no Aham. TikTok. Como você conseguiu o seu trabalho? Eu acho que a gente tinha que dar, tipo assim, um passo a passo, Pode ser. mostrando os nossos problemas, os nossos enfrentamentos, para as pessoas verem como que a gente fez. E Como Falar, foi o sabe, se processo, espelhar. né? falar também onde a gente está hoje, né? E Né. tudo que a gente. É porque a gente não comentou muito de hoje também. A gente não Bom, comentou. fica aí. É muito denso, é muita A coisa. nossa pauta para próxima, para nosso próximo episódio. Sim. Eu acho que foi uma conversa muito interessante, foi muito legal voltar a todo esse processo, até pra gente voltar a sentir. Eu acho que a gente falou muito disso nos outros episódios, às vezes a gente acaba esquecendo de celebrar certas Nossa, etapas, sim. então voltar e falar tudo isso pra vocês também é muito importante, muito gostoso pra gente lembrar Total. cada uma dos degraus, né, que a gente acaba passando nesse processo de imigração e de reconstruir a vida fora.
Total. Então, E tem muito mais coisa. Eu acho que vai ser bem legal poder continuar esse tema. Uhum. É realmente uma coisa que sempre perguntaram. Então, o que vocês tiverem de dúvidas ou quiserem saber, já aproveita boa, esse já aproveita episódio. pro próximo. Aproveita É. esse episódio, comenta tudo aqui, porque daí a gente responde no próximo já. Então Exato. agora é assim, Vamos ó. fazer a caixinha de perguntas. Quem sabe faz ao vivo. Isso. depois contem o que vocês acharam do novo formato de Sim, do episódio. vídeo. A gente tá super feliz, espero que vocês tenham gostado de nervosa. ver. E a gente quer interação, então comentem, falem do que vocês gostaram, o que vocês acham que a gente Nossa pode xicrinha melhorar. também nova. A gente agora tem xícara também. Um brinde. Um brinde. no episódio de hoje. E os próximos que virão. É isso, então, um beijo, hasta luego. Tchau. Tchau.